Imagine morar em um lugar onde o sol desaparece do céu por quase 6 meses. Não é um fenômeno raro, nem uma exceção. É a realidade que pouco mais de 3.000 pessoas enfrentam todos os anos, vivendo entre montanhas geladas, numa cidade onde a luz simplesmente não chega. O relógio biológico enlouquece, o humor muda, a rotina se transforma. Mas, mesmo assim, as pessoas continuam lá, indo para o trabalho, levando os filhos à escola, abrindo o comércio, dia após dia, na sombra. O nome desse lugar? Rjukan. Uma cidade pequena, escondida no interior da Noruega, que parece congelada no tempo e mergulhada na penumbra. Durante boa parte do outono e por todo o inverno, o sol some do mapa. Nenhum raio direto, nenhum brilho dourado no fim da tarde. E a pergunta que não quer calar: por que isso acontece? Como é possível viver tanto tempo assim, longe da luz solar? A resposta é tão surpreendente quanto o próprio lugar. E você vai entender tudo agora, aqui no nosso belo mundo. Número 1. Localização e dados geográficos. Rjukan fica no sul da Noruega, a cerca de 170 quilômetros de Oslo, a capital do país. Mas o que realmente chama a atenção por lá não é a distância até os grandes centros, e sim o lugar onde essa cidade foi construída. Encravada num vale estreito, ela é cercada por montanhas gigantes, incluindo a imponente Gaustatoppen, o ponto mais alto da região, com 1.883 metros de altitude. Chegar até lá já faz parte do passeio. A estrada serpenteia no meio das florestas, vai ganhando altura aos poucos, e o frio começa a marcar presença antes mesmo da chegada. Quando se entra no vale, tudo muda de cara. Paredões rochosos cercam a cidade, o céu parece mais distante e a sensação é de estar entrando num lugar completamente diferente do resto do mundo. A natureza por ali é intensa. No inverno, é o paraíso de quem ama a aventura. Trilhas cobertas de neve, escalada no gelo e paisagens congeladas por todos os lados. Já no verão, o cenário se transforma. A neve derrete, os rios ganham força, surgem cachoeiras em vários pontos e o lago Tinsjo vira parada obrigatória para quem busca tranquilidade e natureza. É um lugar isolado, sim, mas com um tipo de conexão com o ambiente ao redor que não se encontra em qualquer canto. Só que por trás de toda essa paisagem impressionante, existe um detalhe que muda completamente o ritmo de vida da cidade. Durante boa parte do ano, Rjukan passa por um longo período de penumbra. São mais de 6 meses vivendo na sombra. E logo mais, você vai entender como isso é possível. Número 2. História. Agora que já deu para entender um pouco da geografia da região e seus detalhes únicos, vem a pergunta que muita gente se faz. Quem teve a ideia de criar uma cidade num vale gelado, isolado e apertado entre montanhas? A resposta está na força da água. Mais exatamente na Rjukanfossen, uma cachoeira com mais de 100 metros de altura, cujo nome em norueguês significa cachoeira fumegante. No começo do século XX, esse cenário impressionante chamou a atenção de um engenheiro e empresário chamado Sam Eide. Ele percebeu que aquela queda d'água poderia ser usada para gerar energia e viu ali uma chance rara de transformar natureza em progresso. Foi assim que Rjukan começou a ganhar vida. Em 1905, Eide fundou a Norsk Hydro e decidiu instalar ali suas fábricas de fertilizantes, usando a força da cachoeira para alimentar as turbinas. Logo vieram os operários, engenheiros, famílias inteiras, e com eles, a cidade foi surgindo. Mas não era só indústria. A própria empresa se encarregou de construir tudo o que a comunidade precisaria: casas, escolas, hospital, comércio. Um complexo urbano inteiro nasceu no coração das montanhas. Com o tempo, Rjukan passou a ter um peso importante na economia da Noruega. O governo entrou no jogo e passou a investir também, ajudando na expansão da infraestrutura. Hoje em dia, muita coisa mudou.
As máquinas silenciaram, a produção foi embora, mas o passado continua lá. As antigas fábricas viraram museus e os traços da era industrial ainda aparecem em cada canto, nos tijolinhos vermelhos, nas chaminés preservadas e na imensa fábrica de Vemork, que hoje abre as portas para quem quiser conhecer de perto uma parte importante da história da Noruega. Número 3. Uma cidade que fez história na Segunda Guerra. Pode parecer estranho imaginar que uma cidadezinha escondida entre montanhas teve um papel de peso durante a Segunda Guerra Mundial. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Ali pertinho, em Vemork, a Norsk Hydro operava uma fábrica que produzia água pesada, um tipo de substância usada em pesquisas de energia nuclear. Quando os nazistas invadiram a Noruega, colocaram as mãos nessa instalação e isso acendeu um alerta. Existia o risco real de que a Alemanha estivesse tentando desenvolver uma bomba atômica. Foi aí que nasceu uma das missões de sabotagem mais ousadas da guerra. Um grupo de noruegueses treinados pelos britânicos se infiltrou na região em pleno inverno, saltando de paraquedas em território hostil. Cruzaram geleiras, enfrentaram o frio extremo e conseguiram se infiltrar na fábrica para destruir os reservatórios de água pesada. E sim, eles conseguiram. A operação deu certo e atrasou significativamente os planos nucleares do regime nazista. Essa história virou tema de livro, documentário e até filme. Os Heróis de Telemark, lançado em 1965, é uma dessas produções que recontam a façanha. Número 4. População, cultura e cotidiano. Rjukan é uma cidade pequena, com pouco mais de 3.000 habitantes, e é justamente esse tamanho que dá aquele clima de vila, onde todo mundo se conhece, troca cumprimentos na rua e a vida corre de um jeito mais tranquilo, mais conectado com a natureza e com o ritmo das estações. Por lá, o cotidiano muda bastante conforme o clima. Nos meses de primavera e verão, os moradores aproveitam ao máximo os dias longos e claros. Trilhas pelas montanhas, passeios de bicicleta, pescarias nos rios e piqueniques ao ar livre fazem parte da rotina. Já no outono e inverno, tudo muda. A cidade fica mais calma, as ruas ganham um charme especial com a neve, e atividades como esqui, patinação e snowboard tomam conta do dia a dia. As famílias se reúnem em casa, cafés acolhedores ganham movimento e aquele costume bem norueguês, o famoso koselig, vira quase um estilo de vida. E para quem não sabe, koselig é uma palavra norueguesa que não tem uma tradução exata, mas transmite a ideia de algo aconchegante, caloroso e agradável, tanto em lugares quanto em momentos. É aquele clima gostoso de estar em casa, com velas acesas, uma manta, um chocolate quente, cercado de amigos ou família, curtindo a simplicidade. Ou seja, a vida é leve, o senso de comunidade é forte e cada estação traz uma nova forma de aproveitar o dia a dia. Número 5. Gastronomia. Quando se fala em Noruega, é quase automático lembrar de salmão defumado ou pratos com bacalhau. Mas em Rjukan, as coisas seguem por um caminho um pouco diferente. Por estar encravada no interior montanhoso, longe da costa, a cidade acabou desenvolvendo alguns hábitos próprios quando o assunto é comida. Claro que frutos do mar continuam presentes. Estamos falando da Noruega, afinal. Mas por ali eles não são os protagonistas. No dia a dia, o que mais aparece à mesa são pratos robustos, daqueles que ajudam a enfrentar o frio intenso da região. Um dos clássicos é o kjøttkaker. Almôndegas bem temperadas, servidas com molho escuro, batatas e purê de ervilhas. Simples e saboroso, é um dos preferidos dos noruegueses. Outro prato típico é o fårikål, considerado por muitos o prato nacional do país. Um cozido de carne de carneiro com repolho e pimenta preta que é a cara do outono. Agora, se o assunto for polêmica culinária, entra em cena o lutefisk.
É um bacalhau seco que passa por um processo de hidratação com soda cáustica até ganhar uma textura meio gelatinosa. Tem quem ame e tem quem fuja, mas é tradição, especialmente nas festas de fim de ano. No frio constante, o pão ganha destaque. Por lá, o costume é consumir pães pretos, densos e cheios de grãos, que alimentam bem e sustentam por mais tempo. E quando bate aquela vontade de algo doce, nada como um waffle norueguês, bem fininho, em formato de coração, geralmente servido com geleia e sour cream. Outro item que chama a atenção é o brunost, o famoso queijo marrom da Noruega. Feito com o soro do leite, ele tem um sabor levemente adocicado e uma coloração que lembra caramelo. Como em toda a Noruega, o café é sagrado. No inverno longo, é ele que aquece a alma, acompanhado por docinhos e biscoitos caseiros. E claro, não podemos esquecer do aquavit, destilado tradicional escandinavo, geralmente aromatizado com cominho e outras especiarias. Depois de um dia encarando o frio das montanhas, nada melhor do que sentir o calorzinho de um gole de aquavit para esquentar o corpo inteiro. Número 6. Um vale sem sol. Os meses de escuridão. Agora sim, chegou o ponto que mais chama a atenção quando o assunto é Rijukan. De meados de setembro até o final de março, a cidade simplesmente não recebe luz solar direta. O sol até aparece no céu, mas por conta das montanhas gigantes ao redor, ele não consegue ultrapassar as encostas. Resultado? Um vale inteiro mergulhado na sombra por quase metade do ano. Durante esse período, a claridade existe, mas é aquela luz fria e difusa, sem aquele raio forte batendo no rosto, sem calor, sem sombra projetada no chão. Às vezes, em certos ângulos, até se vê um feixe ou outro tentando atravessar, mas nada que realmente ilumine as ruas ou esquente a pele. E como é viver assim? Para cerca de 3.000 moradores, essa ausência de sol mexe direto com a rotina. Ficar meses na penumbra afeta o corpo, o humor e até o sono. A falta de luz solar reduz a produção de vitamina D, essencial para a saúde. E junto com ela, vem aquele combo nada agradável. Cansaço constante, mais sono e, em muitos casos, um sentimento de tristeza que aparece no inverno, conhecido como depressão sazonal. A explicação está no funcionamento do nosso relógio biológico. Ele depende da luz para manter os hormônios equilibrados. Com menos sol, a melatonina, a que dá sono, continua em alta, enquanto a serotonina, ligada ao bom humor, diminui. O resultado? Mais moleza, menos disposição e aquela famosa melancolia invernal, o chamado Winter Blues. Ainda assim, os ryukenses dão um jeito de se adaptar, com muita cafeína, lâmpadas especiais de luz brilhante e bom humor, enquanto esperam o retorno triunfal do sol. E acredite, a criatividade para lidar com a escuridão vem de longa data nessa cidade. Número 7. A incrível ideia dos espelhos gigantes. Desde muito tempo, os moradores de Rijukan tentam encontrar jeitos criativos de driblar a escuridão que toma conta da cidade durante boa parte do ano. Em 1928, por exemplo, a Norsk Hydro decidiu patrocinar a construção de um teleférico, o Krossobanen. A ideia era simples: levar os moradores até o alto da montanha, onde o sol ainda alcançava. E funcionava. Quem precisava daquele banho de luz subia no bondinho, passava um tempo lá em cima e voltava para casa renovado. Era quase como um ritual coletivo. Imagina a cena: parte da cidade subindo a montanha só para ver um pouco de sol. Parece estranho, mas por lá, isso faz todo o sentido. E essa busca por soluções não parou por aí. Em 1913, muito antes de qualquer tecnologia dar conta do recado, um funcionário da região chamado Oskar Kittelsen teve uma ideia ousada: instalar espelhos enormes na encosta da montanha para refletir os raios solares direto na cidade. Só que naquela época,
era impossível colocar o plano em prática. Faltava estrutura para mover espelhos tão grandes de acordo com o movimento do Sol. A ideia ficou engavetada por quase um século, até que, em 2013, ela saiu do papel. Quem trouxe o projeto de volta foi Martin Andersen, um artista e morador da cidade. Com apoio local, ele instalou 3 espelhos gigantes, conhecidos como heliostatos, no alto da montanha. Eles são controlados por computador, se movem automaticamente e refletem a luz do sol para um ponto específico da cidade, bem no centro da praça principal. O resultado? Um círculo de luz dourada com cerca de 600 metros quadrados, no meio da penumbra. Todos os dias em que o sol aparece, os espelhos fazem o trabalho de iluminar aquele pedacinho da cidade. Virou ponto de encontro. Tem banco ao redor, gente tomando café, crianças brincando e idosos esquentando o rosto como se estivessem na praia. O projeto foi batizado de Solspeilet, que em norueguês quer dizer espelho do sol. Custou algo em torno de 5 milhões de coroas norueguesas, perto de $780 mil na época. No começo, teve quem torceu o nariz, achando a ideia cara demais ou puro marketing turístico. Mas bastou passar o primeiro inverno para a crítica sumir. Os espelhos caíram no gosto da população. E não só pela luz, mas pelo simbolismo. Pela primeira vez, Jukan podia, mesmo que por algumas horas por dia, se sentir tocada diretamente pelo sol. Número 8. Turismo, aventuras e festivais. E para encerrar essa viagem com chave de ouro, chegou a hora de falar de uma das partes que todo mundo adora: turistar. É verdade que o sucesso dos espelhos ajudou a atrair mais visitantes para Rjukan, mas a cidade vai muito além de uma selfie no feixe de luz. Tem muito o que explorar por lá, principalmente se você curte natureza, história e experiências fora do comum. Um dos destaques, obviamente, é o teleférico Krossobanen, que a gente já falou antes, mas além de poder ver o sol no inverno, a vista lá de cima é surreal. Dá para ver o vale inteiro, com Rjukan espremida entre as montanhas, parecendo uma miniatura escondida no meio da natureza. Outro ponto imperdível é a Gaustatoppen, o pico mais alto da região que a gente também já comentou. Durante o verão, é trilha certa para quem gosta de caminhar com recompensa. Em dias limpos, dá até para ver quase um sexto do território norueguês. No inverno, o lugar vira pista de esqui fora de rota, mas é só para quem tem técnica e não se assusta com o terreno selvagem. A parte histórica também tem seu espaço garantido no Museu Norueguês da Indústria, que funciona no antigo prédio da fábrica de Vemork. É ali que estão preservadas as histórias da Norsk Hydro, da produção de água pesada e da famosa sabotagem da Segunda Guerra. É o tipo de visita que mistura ciência, conflito e muita coragem. Agora, se você quer emoção no gelo, a escalada nas cascatas congeladas é uma das grandes atrações. Rjukan virou referência mundial nesse esporte. São mais de 150 quedas d'água congeladas catalogadas, desafiando alpinistas do mundo inteiro. Para quem gosta de aventura de verdade, esse é o lugar. E para completar a conexão com a natureza, tem o Planalto de Hardangervidda. Um dos maiores da Europa, ele oferece trilhas extensas, áreas de pesca, campos abertos e até a chance de observar renas selvagens em liberdade. Ao longo do ano, Rjukan também recebe festivais e eventos locais que misturam tradição e modernidade. Feirinhas de Natal, encontros de produtores, atividades de inverno, tudo com aquele toque nórdico que torna a experiência mais autêntica e com menos agito do que nas cidades maiores. E quando o sol reaparece, depois de meses sumido atrás das montanhas, a cidade celebra. É uma festa simbólica, mas cheia de significado. Moradores se reúnem, alguns sobem os morros, outros apenas sorriem ao ver a luz voltar. Não tem palco nem show pirotécnico, mas para quem viveu tanto tempo no escuro, aquele momento vale mais do que qualquer espetáculo.
É como dar boas-vindas ao sol, de verdade. Mas agora me diz, você já tinha ouvido falar de Rijukan antes? Qual dessas histórias te surpreendeu mais? Os espelhos gigantes refletindo o sol, a sabotagem digna de filme ou o vale que fica meses inteiros na sombra? Conta pra gente nos comentários, porque a gente adora saber o que mais chamou a sua atenção. Obrigado por acompanhar mais essa viagem aqui com a gente e até a próxima aventura pelo nosso belo mundo.